Caroline Kennedy, embaixadora e filha do ex-presidente John Kennedy, enviou uma carta aos principais senadores nesta terça-feira, dia 28, apelando para que derrubem a nomeação de seu primo, Robert F. Kennedy Jr., ao cargo de secretário de saúde. O que leva uma prima a tentar derrubar seu próprio primo? Quem vai contar pra gente é o nosso querido Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Olha, eu coloquei uma musiquinha mais ruim porque o que o Robert Kennedy tá aprontando nos Estados Unidos tá feio. Ele tá provocando, a Sofia falou muito bem em outros cortes, provavelmente a próxima pandemia. As pessoas não estão se dando conta, é uma gripe aviária que está se espalhando, já matou uma pessoa na Louisiana, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é uma treta também histórica da própria família Kennedy, porque ela faz umas acusações pesadas ao primo, viu, Sofia? Não é só negacionismo, acusa ele de ser um cara agressivo, um cara que dopava as pessoas dentro da família. E o Guilherme Amado, ele postou um recorte aqui que tá com a legenda em português. Vou mostrar aqui para vocês que a carta dela é bem forte. Vamos lá. Dear Senators, throughout the past year, people have asked for my thoughts about my cousin Robert F. Kennedy Jr. and his presidential campaign. I did not comment, not only because I was serving in a government position as United States Ambassador to Australia, but because I have never wanted to speak publicly about my family members and their challenges. We are a close generation of 28 cousins who have been through a lot together. We know how hard it's been, and we are always there for each other. But now that Bobby has been nominated by President Trump to be Secretary of Health and Human Services, a position that would put him in charge of the health of the American people, I feel an obligation to speak out. Overseeing the FDA, the NIH, the CDC, and Centers for Medicare and Medicaid Services, agencies that are charged with protecting the most vulnerable among us, is an enormous responsibility and one that Bobby is unqualified to fill. He lacks any relevant government, financial, management, or medical experience. His views on vaccines are dangerous and willfully misinformed. O Bob Kennedy era anti-vax, tá, gente? O irmão do maior presidente democrata na história por conta do assassinato também que ele teve é anti-vacina. Ele virou um político de extrema-direita bem doido. These facts alone should be disqualifying. But he has personal qualities related to this job, which for me pose even greater concern. I've known Bobby my whole life. We grew up together. It's no surprise that he keeps birds of prey as pets, because Bobby himself is a predator. He's always been charismatic, able to attract others through the strength of his personality, his willingness to take risks and break the rules. I watched his younger brothers and cousins follow him down the path of drug addiction. His basement, his garage, his dorm room were always the center of the action, where drugs were available, and he enjoyed showing off how he put baby chickens and mice in a blender to feed to his hawks. It was often a perverse scene of despair and violence. Ele matava filhotes de pintinhos pássaros para alimentar falcões, além de ter um galpão de consumo de drogas, tá? Vamos ver mais um pouquinho. That was a long time ago, and people can change. Through his own strength and the many second chances he was given by people who felt sorry for the boy who lost his father, Bobby was able to pull himself out of illness and disease. I admire the discipline that took and the continuing commitment it requires. But siblings and cousins who Bobby encouraged down the path of substance abuse suffered addiction, illness, and death. Ela faz uma acusação de que irmãos e primos, sem nomeá-los, seguiram ele no vício das drogas, muitos ficaram doentes e alguns morreram. Isso é grave, tá, gente? A prima tá acusando o primo de ser um desqualificado e depois aí de ou possíveis contravenções ou eventualmente crimes, tá? É isso que ela tá falando. While Bobby has gone on to misrepresent, lie, and cheat his way through life.
Today, while he may encourage a younger generation to attend AA meetings, Bobby is addicted to attention and power. Bobby preys on the desperation of parents of sick children, vaccinating his own kids while building a following hypocritically discouraging other parents from vaccinating theirs. Isso aqui é uma tática típica da extrema-direita, tá, gente? Ele publicamente defendeu que as pessoas não devem se vacinar, conseguiu uma porrada de seguidor nas redes sociais e dentro de casa ele vacinou os próprios filhos. Por que não a hipocrisia, né, Sofia Lavanca? Típico. Não é surpresa. Gente, vamos deixar bem claro, isso não é surpresa. Muito pelo contrário, isso é bem comum. A gente às vezes acha que todo esse pessoal maluco, negacionista da extrema-direita realmente acredita no que está fazendo. Alguns acreditam. Alguns realmente acreditam. Outros não. Outros estão mentindo, sabem que estão mentindo, e daí a gente vê esse tipo de situação. E sabem que estão mentindo, inclusive, para manter essa posição de poder. É uma questão de classe, gente. Exato. Uma questão de classe. Even before he fills this job, his constant denigration of our healthcare system and the conspiratorial half-truths he's told about vaccines, including in connection with Samoa's deadly 2019 outbreak of measles, have cost lives. Acusou ele de envolvimento com surto de sarampo em 2019 no Samoa, tá? And now we know that Bobby's crusade against vaccination has benefited him in other ways too. His ethics report makes clear that he will keep his financial stake in a lawsuit against an HPV vaccine. In other words, Bobby is willing to profit and enrich himself by denying access to a vaccine that can prevent almost all forms of cervical cancer and has already been safely administered to millions of boys and girls. Bob provavelmente vai enriquecer negando acesso à vacina de câncer cervical, acho que ela falou, e HPV, justamente promovendo esses bloqueios. Eu acho que, Sofia, quando a gente fala do Trump, do governo Trump, o Trump em si é um bravateiro, mas isso aqui, gente, é engenharia de terror, tá? Feita por um cara famoso. Não é um qualquer, é um Kennedy. During my time in Australia, I worked on the Quad Cancer Initiative, and I learned that cervical cancer is among the top 3 forms of cancer among women in a majority of countries. Tragically, every year, more than 200,000 children lose their mothers. They are orphaned due to a lack of vaccines and screening. Those are the real-world consequences of Bobby's irresponsible beliefs. We are a close family, and none of that is easy to say. It also wasn't easy to remain silent last year when Bobby expropriated my father's image and distorted President Kennedy's legacy to advance his own failed presidential campaign, and then groveled to Donald Trump for a job. Acho que isso daí já fecha o react ao vídeo dela. O que ela diz no final? Ele deturpou o legado do presidente Kennedy para rastejar numa campanha eleitoral que não teria sucesso e pedir emprego para o Donald Trump. Isso aí é muito grave, tá, gente? Isso aí é a operação que está por trás de todos também esses expurgos de imigrantes e tudo que está acontecendo. Já virou notícias em todos os veículos de comunicação. Saúde, Sofia. Folha de São Paulo, já dá esse headline aqui, né? Caroline Kennedy pede aos senadores que recusem a nomeação de Robert Kennedy à saúde. O DCM lembra da questão do vício dele em drogas, e o Estadão diz isso aqui, né? A filha de John Kennedy chama o primo indicado por Trump de predador e o acusa de lucrar ao mentir sobre as vacinas. É um texto, na verdade, da revista Fortune, e é uma carta que ela leu nesse vídeo que nós mostramos aí. Não é surpresa que ele tenha aves de rapina como animais de estimação, porque ele mesmo é um predador. Ele sempre foi carismático, capaz de atrair os outros pela força da sua personalidade, disposição de correr riscos e quebrar regras. Ainda de acordo com a filha de John Kennedy, isso foi especialmente verdade quando se tratou de drogas, e ela falou dos irmãos mais novos e primos seguirem o seu caminho na dependência. É isso, Sofia. A gente está vendo
isso ao vivo. E não sei se você quer comentar um pouco sobre. Não, só falar que aconteceu, né, essa sabatina aí que ele teve que ele, no Senado, né, para ele ser apontado ou não, e basicamente o que ele mostrou nessa sabatina foi que é um belo de um peixe escorregadio, porque ele não se posicionou sobre nada. Não sei se você chegou a acompanhar. Não acompanhei. Falaram com ele sobre vacina. Ele falava ao mesmo, ele disse que não era nem anti nem pró-vacina, ele era pró-segurança, então que daí fazia umas falas atacando vacinas com aquelas histórias de mercúrio, não sei o quê, mas ao mesmo tempo dizia que ele não era contra a vacina contra a polio, ele não era contra a vacina contra o sarampo, então assim, em cima do muro. Perguntaram para ele sobre a questão sobre a posição dele com relação ao aborto, que é uma questão de saúde, gente. O pessoal tem mania de colocar como pauta de costumes. É uma questão de saúde. Ele também não se posicionou. Perguntaram para ele sobre o Medicare e o Medicaid, que são aqueles programas de saúde que é o mais próximo que os Estados Unidos consegue chegar de uma saúde pública. Ele se enrolou todo, não falou nada com nada, começou a desviar do assunto e perguntar sobre como que era pago isso, mas e termina falando de que tinha que ter mais transparência e sobre como que eram as finanças dentro do Medicare e do Medicaid, sem dizer se ele era favorável ou não, sabe? Então, no final das contas, ele foi lá, entrou e saiu do Senado sem falar nada. Ele foi falar isso para a imprensa, nada, né? Ele não estava nem sem se falando para o posicionar governo. sobre nada. Então, é uma coisa assim, tipo, bem, bem maluca que aconteceu. Daí eu sei que deve ter gente nesse momento se perguntando: ok, e por que diabos vocês estão falando disso? O que que interessa isso pra gente que tá aqui no Brasil? Quem que vai ser Tudo. o. Exato, o que que interessa? Quem que vai ser o cara da saúde no governo Trump? Interessa, gente, que os Estados Unidos pode se tornar o polo exportador de gripe aviária. A gente está aí numa situação que estamos muito próximos de ter aí um surto. Não, não vou dizer uma pandemia ainda, porque eu não quero ser alarmista. Mas pode chegar até uma pandemia. Não é no momento, mas pode chegar até numa pandemia de gripe aviária. E, cara, se entra um negacionista maluco que acabe com a saúde nos Estados Unidos, a chance disso se espalhar para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, que nunca vai ter coragem de limitar a entrada de cidadãos estadunidenses ou que passaram pelos Estados Unidos aqui no nosso país, isso pode sim chegar aqui. Então, sim, isso tem tudo a ver com você que está assistindo, mesmo se você não tem plano nenhum de ir para os Estados Unidos. Mesmo porque a gente está no mesmo continente, tá, gente? A América é uma só. Exatamente. Ficamos por aqui, Pedro. Super animados. Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.